estamos neste momento aqui no cemitério municipal de Cruz Alta, onde você vai me acompanhar por uma viagem histórica ao longo do dia. Estamos comemorando no mês de julho os 169 anos da augusta, respeitável e muito excelsa loja simbólica Harmonia Cruzaltense número 342, loja maçônica que fica situada aqui no município de Cruz Alta e que neste ano completa aí os seus 169 anos. Estamos aqui em frente ao cemitério municipal de Cruz Alta, cemitério este fundado em 1865. Inclusive algumas peculiaridades muito interessantes desse cemitério. Antes do cemitério vir para cá, ele ficava lá em frente à Catedral da Igreja Católica, onde hoje é a Praça Érico Veríssimo, a famosa Praça da Matriz. Lá ficava o cemitério. E no ano então de 1865, muitos dos corpos então são transferidos para cá e aqui passam a repousar. Mas o que nos traz neste momento aqui ao cemitério municipal Bom Jesus de Cruz Alta? Vamos justamente falar um pouco sobre os patriarcas da loja Harmonia Cruzaltense, muitos deles que estão sepultados aqui dentro, e a gente passa a contar para vocês neste momento a história de cada um e aonde cada um destes nobres estão sepultados. E eu convido a você para entrar comigo lá dentro, acompanhando tudo sobre o olhar clínico aqui do nosso cinegrafista Rodolfo Augusto Schetter de Oliveira. Nós estamos neste momento em frente aqui ao túmulo do Coronel Ricardo de Melo Albuquerque. É justamente aqui onde repousam, neste momento, repousam possivelmente os restos mortais também do capitão Ricardo de Melo Albuquerque, natural de Pernambuco, pai do Coronel Antônio de Melo Albuquerque, que está aqui atrás. Aqui nós temos o túmulo do pai dele, o Coronel Ricardo de Melo Albuquerque, que possivelmente aqui também repousam os restos mortais justamente do capitão Ricardo de Melo Albuquerque, natural justamente de Pernambuco, pai do Coronel Antônio de Melo Albuquerque, como eu falei para vocês, conhecido como Melo Manso. O capitão Ricardo de Melo Albuquerque, conhecido como Melo Manso, que viria a ser justamente bisavô do escritor Érico Veríssimo. E o mais interessante nisso, o capitão Ricardo de Melo Albuquerque, que esteve entre os que receberam Bento Gonçalves aqui em Cruz Alta, na época em que Cruz Alta sediou o quartel-general e como capital provisória também dos farrapos em 1841. Essa intermediação pôde seguir aí com a vitória daquele momento. Outra curiosidade bem interessante sobre o capitão Ricardo Melo Albuquerque é que ele foi o responsável por prender Anita Garibaldi e Giuseppe Garibaldi lá em Curitibanos. O interessante também é que o capitão Ricardo foi um importante oficial do Exército Brasileiro, do Exército Imperial Brasileiro, e foi iniciado na maçonaria lá em São Paulo, muito antes de chegar em Cruz Alta. Aqui passou então a se reunir com o padre Francisco Leite Ribeiro, também iniciado em São Paulo, em reuniões justamente, obviamente reuniões maçônicas embrionárias realizadas aqui na cidade, ainda antes da fundação da atual loja Harmonia Cruzaltense, que, como eu disse, neste ano de 2025 completa os seus 169 anos. Essas primeiras reuniões entre justamente o capitão Ricardo, também o padre Francisco Ribeiro Leite, essas reuniões foram fundamentais para lançar as bases da maçonaria em Cruz Alta, em uma época em que os ideais republicanos e liberais se espalhavam pelo interior do Brasil.
Embora muitas vezes confundido com outros personagens de época, como o próprio Coronel Firmino de Paula e com o General Firmino de Paula, inclusive o General Firmino de Paula está sepultado aqui ao lado, depois eu vou mostrar por curiosidade aqui para vocês. Quem foi de fato que recebeu Bento Gonçalves em Cruz Alta foi justamente o Melo Manso, o capitão Ricardo. Ricardo teve papel central na formação do pensamento maçônico em Cruz Alta e toda a nossa região. Aqui atrás, então, como eu disse, jaz, né, sepultado não somente o pai do capitão Ricardo, né, do capitão Ricardo, mas também, obviamente, o próprio Melo Manso, né, sepultados aqui, descansando nessa parte nobre aqui. Falo nobre porque é a parte mais antiga do cemitério Bom Jesus, aqui do nosso município de Cruz Alta. A gente segue por aqui mostrando para vocês esses troncos da maçonaria cruzaltense. Aqui neste momento eu estou ao lado de uma das figuras que, na minha opinião, uma das figuras mais importantes da história do Rio Grande do Sul. Para muitos não, mas para mim realmente é uma figura que eu admiro muito. Eu estou em frente a nada mais, nada menos do que a sepultura do Barão de São Jacó, que é justamente o Coronel Diniz Rodrigues Dias. Este é o Coronel Diniz Rodrigues Dias, conhecido como Barão de São Jacó. Inclusive a gente consegue ver ali em cima a coroa do título que ele ocupava. Nascido em São Luís das Missões em 1825, sepultado aqui em Cruz Alta no dia 15 de novembro de 1892. Foi um dos nobres de Cruz Alta e um elemento importante na área militar do estado. Foi veterano da Guerra do Paraguai e fundador da colônia militar o Alto Uruguai. Por relevantes serviços prestados à pátria, foi agraciado com o título nobiliárquico de Barão de São Jacó no dia 14 de abril de 1883. Foi também responsável pela organização e fundação da primeira Loja Harmonia de Cruz Alta. Né? E aqui, quando eu não vou ficar entrando muito no mérito quando foi fundada, quando bateu colunas, quando retomou os seus trabalhos, mas ele esteve lá justamente quando a Loja Harmonia Cruzaltense dava os seus primeiros passos. Isso eu estou falando no ano de 1856. Há um resquício político em todas as entrelinhas, justamente se percebe que os principais liberais de Cruz Alta foram os organizadores e fundadores da Loja Harmonia Cruzaltense. Foi um dos principais líderes do partido e organizador da loja. Para mim, uma das figuras mais importantes. Daqui a pouco nós vamos também visitar onde está sepultado o filho dele, que também tem uma história muito importante a ser contada. E a gente segue por aqui mostrando para vocês os importantes troncos que fundaram a Loja Harmonia Cruzaltense, que neste ano de 2025 completa os seus 169 anos de história. E nós estamos neste momento aqui em frente ao túmulo de José Manuel Lucas Anes, túmulo que fica inclusive ao lado aqui do túmulo do Barão de São Jacó. Este túmulo, José Manuel Lucas Anes, conhecido como Juca Anes, natural de Rio Grande, chegou em Cruz Alta por volta de 1839/1840. Casou-se e formou uma família com raízes que se misturaram aos principais ramos familiares aqui dos cruzaltenses, como inclusive os Veríssimos e os Motas. Foi membro do quadro fundador da Loja Harmonia Cruzaltense e justamente o seu nome aparece diversos registros históricos da cidade como pioneiro e influente. Seu legado é justamente um dos troncos fundadores lá da Loja Harmonia Cruzaltense, seus primórdios. Aqui, túmulo de José Manuel Lucas Anes. Túmulo muito bonito que fica aqui na parte antiga do cemitério, quase que ao lado da capela, né, onde hoje abriga o ossário aqui do cemitério de Cruz Alta. E nós estamos aqui em frente ao túmulo de Caetano Pereira da Mota, túmulo do português
Caetano Pereira da Mota, nascido em 1816, na freguesia de São Afonso, em Portugal. Se estabeleceu em Cruz Alta, na Rua do Comércio, num local conhecido popularmente como Portão do Cemitério. Por muito tempo acreditou-se justamente que aquele era um cemitério antigo por conter estátuas e azulejos, mas na verdade era sua residência, construída com um exuberante jardim português. Foi um dos primeiros maçons da Loja Harmonia. A casa dele ficava ali próximo à antiga Nápoles. E o pessoal passava na frente, tinha um portão muito bonito e enxergavam lá dentro um jardim com estátuas e falavam que era o portão do cemitério. Na verdade, era a casa dele. Seu filho, José Caetano da Mota, foi um destacado maçom também, inclusive venerável mestre da Loja Harmonia Cruzaltense, e chegou a ser, inclusive, presidente da Câmara de Vereadores. Aqui estão dois pilares da maçonaria cruzaltense, tanto o pai, né, o Caetano Pereira da Mota, como o filho, José Caetano da Mota. Agora eu vou pedir para o Rodolfo mostrar uma coisa que realmente me deixa muito chateado ao estar aqui em frente a essa figura tão importante, a falta de cuidados com o túmulo dele. Veja, eu produzi uma reportagem aqui no cemitério de Cruz Alta há 4 anos atrás, e aqui havia esse buraco, né? Tinha esse buraco aqui, e quando tu se debruçava, se enxergava a ossada destes dois troncos da maçonaria cruzaltense. E agora eu e o Rodolfo, a gente chegou aqui, nós nos deparamos com um monte de areia e cimento que foi atirado dentro, em cima do túmulo, né? Dá pra mostrar aqui, inclusive, né? Dá pra ver que foi atirado um monte de resto, escombro, tem garrafa, tem tudo que é coisa ali dentro. Não sei se os ossos foram retirados daqui, espero que sim, para não ter ficado nesse estado lastimável e abandonado, mas mostrar para vocês aqui então justamente essa sepultura destes dois importantes irmãos da Loja Harmonia Cruzaltense aqui de Cruz Alta. Aqui nós estamos na frente de duas sepulturas, pai e filho. Aqui ao meu lado esquerdo nós temos Manuel Gomes de Moraes. E aqui ao meu lado direito, a sepultura de Procópio Gomes. Estamos diante do túmulo, então, como eu disse, de Manuel Gomes de Moraes, conhecido como Maneco Biriva, pioneiro da fundação de Cruz Alta, inclusive. Nascido em 1777, veio de São Roque, São Paulo, e chegou em Cruz Alta por volta de 1811. Seu filho, Procópio Gomes de Moraes, nasceu em 1834 e foi combatente da Guerra do Paraguai. Também um importante maçom da Loja Harmonia Cruzaltense, era conhecido como um excelente espadachim, inclusive para você que está nos acompanhando, foi um excelente espadachim, maçom exemplar. E um fato muito interessante sobre a morte do Procópio Gomes: faleceu tragicamente no dia 16 de janeiro de 1894, durante a Revolução Federalista. Foi emboscado pelos Maragatos nas proximidades de onde hoje é Passo Fundo. Segundo a tradição, isso é muito interessante falar, que quando ele foi emboscado naquela região de Passo Fundo, ele e todos os seus militares, a gente está falando da Revolução Federalista, e a Revolução Federalista é conhecida como a Revolta da Degola, né, a famosa Degola Maragata, onde não se faziam prisioneiros, se matavam ali sem dó nem piedade. Mas quando Procópio Gomes foi pego naquela circunstância, Procópio Gomes, que reza a lenda, tinha uma barba muito grande, no momento em que o seu algoz chegou com a adaga para degolar, ele teria dito, e isso se fala até hoje, ele teria dito: bandido nenhum toca na minha barba. E ele mesmo pegou a barba e levantou para que o seu algoz passasse ele na arma da lâmina, morrendo assim Procópio Gomes de Moraes, um importante maçom aqui do nosso município de Cruz Alta, membro ilustre da Loja Harmonia Cruzaltense, foi um veterano aí das peleias, das refregas aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, e acabou então
falecendo emboscado lá na região de Passo Fundo. Como eu disse, aqui ao lado, Manuel Gomes de Moraes, conhecido como Maneco Biriva, e justamente o seu filho, Procópio Gomes, que nasceu em 1834. Pai e filho sepultados um ao lado do outro aqui na parte antiga do cemitério Bom Jesus, em Cruz Alta. Aqui atrás de mim, o túmulo do jurista Dr. José Ferreira Nobre Formiga, falecido no Rio de Janeiro em 1891. Veio para Cruz Alta, casou-se com uma mulher de uma tradicional família, uma família local, e foi membro da Loja Harmonia Cruzaltense. Exerceu cargos públicos em diferentes partes do Brasil. Faleceu no Rio de Janeiro em 1891, mas seus restos mortais foram trazidos aqui para este mausoléu. Seu envolvimento com a maçonaria mostra o alcance nacional dos valores cultivados aqui. Está aqui então o túmulo do jurista, o Dr. José Ferreira Nobre Formiga, né, sua esposa também. Aqui um túmulo bastante antigo, né? Faleceu em 1891, calcule quantos anos, né? Olha como é bonito. E do outro lado ali, é até interessante porque a lápide está na parte de trás, enquanto a gente tem a frente voltada para a entrada aqui do cemitério. Vamos seguindo por aqui então. Aqui nós estamos em frente a um dos maiores símbolos do cemitério de Cruz Alta pelo esplendor da sua arquitetura, um tanto quanto vitoriana, um jazigo gótico que nós temos aqui no cemitério de Cruz Alta, inclusive possível de ser visto de muito longe pela sua altura e estatura. Eu estou em frente justamente ao jazigo da família Turíbio Veríssimo, e que me chama a atenção realmente pelo abandono. Eu e o Rodolfo aqui conversávamos, impressionante como símbolos do município de Cruz Alta estão abandonados. Nos chama muita atenção e nos causa certo entristecimento por ver esses túmulos dessa forma. Mas aqui no mausoléu da família Turíbio Veríssimo da Fonseca, o Turíbio Veríssimo da Fonseca, um dos grandes personagens da história cruzaltense, nascido aqui no município de Cruz Alta em 1858. Turíbio foi um dos mais importantes maçons da cidade e figura de destaque na loja maçônica Harmonia Cruzaltense. Era amplamente reconhecido como um benfeitor da sociedade, chegando a ser denominado o pai dos pobres, em razão de sua dedicação incansável às famílias mais necessitadas. Turíbio distribuía medicamentos aos que não tinham condições financeiras e transformou a sua própria residência em um espaço de acolhimento. Sua casa era considerada uma verdadeira maternidade, onde ele e sua esposa recebiam mães em situações de vulnerabilidade para dar à luz, tornando-se assim um precursor das primeiras maternidades de Cruz Alta. Era filho de Domingos Veríssimos, também maçom, e de Mariana Lucas, filha de Juca Anes, outro nome de destaque da maçonaria local que já abordamos anteriormente. A memória de Turíbio Veríssimo da Fonseca permanece como exemplo de solidariedade, compromisso social e fraternidade, valores que moldam o espírito comunitário de Cruz Alta e que seguem vivos até os dias de hoje. Está aqui o túmulo de um importante irmão maçônico, um importante irmão da maçonaria, justamente aqui o Turíbio Veríssimo. E nós estamos agora aqui praticamente na entrada do cemitério de Cruz Alta. Neste momento estamos diante do mausoléu da família Veríssimo, uma das famílias mais tradicionais da história de Cruz Alta. Como é possível observar, o jazigo fica a poucos passos da entrada principal do cemitério. Isso significa que as primeiras famílias eram sepultadas nesta parte, conhecida como a parte antiga do cemitério, uma das mais nobres daquela época. Família Veríssimo, que teve entre seus integrantes vários membros das lojas maçônicas aqui de Cruz Alta, entre eles Domingos Veríssimo da Fonseca, que está sepultado justamente aqui dentro, e foi um personagem nascido lá em Minas Gerais, vindo para Cruz Alta no período da Guerra dos Farrapos. Aqui se estabeleceu. Era formado em farmácia pela Universidade
de Ouro Preto, em Minas Gerais. Inclusive, aqui trazendo essa informação interessante, foi ele quem fundou uma das primeiras farmácias de Cruz Alta. Fundou a primeira farmácia de Cruz Alta, a farmácia Veríssimo, lá no ano de 1863. Ele foi um dos personagens mais importantes da loja Harmonia Cruzaltense. Junto com ele também estão sepultados aqui outros dois grandes nomes. Seu filho também foi um personagem que exerceu vários cargos locais e regionais de nível maçônico, sendo muito conhecido na história de Cruz Alta seu nome, Eugênio Veríssimo da Fonseca, que está juntamente com seu pai ali dentro. Eugênio foi, inclusive, aqui colocar uma informação bem interessante, Eugênio militava pelo PRR e também no Conselho Municipal da Junta de Intendentes de Cruz Alta entre 1890 e 1892. Foi iniciado na loja maçônica Harmonia Cruzaltense em 1877 e faleceu em 1927. Outro que também está sepultado aqui dentro é Manuel Lucas Anes, que foi secretário da loja Harmonia Cruzaltense, filho daquele personagem que foi um dos primeiros que visitamos quando chegamos aqui hoje, José Manuel Lucas Anes, o famoso Juca Anes. Então tá aqui também um dos símbolos arquitetônicos de Cruz Alta, com as suas colunas coritos, né, justamente aqui na frente, e eu não tenho como não falar, né, estamos aqui, eu e o Rodolfo, não tem como a gente não observar o estado lamentável que se encontra esses túmulos. Aqui dentro, inclusive, tá cheio de latas de tintas, pincéis, não sei se está passando por reforma esse túmulo, né? Acredito que não, mas se a gente olhar aqui na vidraça, a gente vê ainda todos os pertences de quem está aqui dentro sepultado. Lá em cima nós temos uma abóboda que acabou sendo totalmente quebrada, né? Está com os vidros quebrados. E é uma situação aqui que realmente causa um pouco de tristeza ver o túmulo aqui da família Veríssimo, quase na entrada do cemitério, uma arquitetura muito bonita, abandonado desta forma. E nós estamos agora aqui na frente do túmulo do Diniz Dias Filho, nada mais, nada menos que filho do coronel Diniz Rodrigues Dias, o barão de São Jacó. Estamos aqui diante do túmulo do antigo deputado da Constituinte do Rio Grande do Sul, em 1889, pelo Partido Liberal. Diniz Dias Filho era filho de Diniz Rodrigues Dias, conhecido como Barão de São Jacó, um dos principais membros fundadores da Harmonia Cruzaltense. Assim como seu pai, Diniz Dias Filho, era comerciante na cidade de Cruz Alta e foi um membro ativo na loja maçônica Harmonia Cruzaltense. Nós demoramos para conseguir encontrar um dos principais jazigos aos quais a gente estava procurando. Aqui atrás de mim, o jazigo do Veríssimo José Lucas Anes. Estamos aqui diante do mausoléu de um dos mais importantes personagens da maçonaria cruzaltense, em especial das suas lojas primitivas. Estou falando de Veríssimo José Lucas Anes. Veríssimo Lucas Anes era filho de José Lucas Anes, aquele que mostramos em imagens anteriores. Falecido em 1900, Veríssimo foi comerciante, dono de uma das mais importantes casas comerciais de Cruz Alta. Seu estabelecimento funcionava em um antigo casarão que não existe mais, onde hoje atualmente está localizada a loja Benoit. Hoje lá na esquina da Pinheiro Machado com João Manuel. Ali funcionou um grande centro comercial que inclusive foi saqueado pelos Maragatos durante a Revolução Federalista em 1894. Veríssimo José Lucas Anes foi por 2 vezes venerável mestre da loja Harmonia Cruzaltense. Aqui atrás de mim, um dos túmulos mais bonitos aqui do cemitério. Inclusive eu e o Rodolfo comentávamos que ao menos esse aqui está trancado. E olhando aqui pelas janelas, ele está bem limpo, bem conservado ali dentro, né? Com suas colunas aqui, seus ramos de acácia aqui em cima. Então, muito bonito. Um túmulo realmente muito bonito. Túmulo número 159, pelo que eu consegui acompanhar.
túmulo de Veríssimo José Lucas Zanes. Aqui atrás de mim um dos túmulos que também foi bastante difícil, eu e o Rodolfo consegui encontrar, que é o túmulo do Lauro Pilar. Esse é o túmulo do irmão Lauro Pilar, falecido no ano de 1913. Ele foi um integrante da loja Harmonia Cruzaltense, comerciante e pai do que pelo menos nos conta a professora Isaltina do Pilar. Lauro Pilar mantinha um estabelecimento comercial na rua Pinheiro Machado e foi um dos comerciantes que também teve o seu estabelecimento saqueado pelas tropas dos Maragatos, chefiadas na época pelo Aparício Saraiva, que invadiu Cruz Alta no dia 26 de agosto de 1894, durante o famoso combate de Cruz Alta. Esse é um dos maçons primitivos, personagem marcante da maçonaria cruzaltense e um dos irmãos aí da loja Harmonia aqui de Cruz Alta. Lauro Pilar, inclusive ele está sepultado aqui, é difícil de encontrar esse túmulo dele, mas para quem está em casa, um dia for tentar vir achar aqui, ele está sepultado muito próximo à capela. A capela está ali atrás, não sei se pela câmera dá para ver, Rodolfo, mas a capela está ali atrás, então é bem possível se achar. Aqui ao lado direito nós temos inclusive os túmulos que gravamos lá no início, que é os túmulos aqui do Barão de São Jacó e outros personagens importantes aqui para a maçonaria cruzaltense, em especial para a loja Harmonia. E a gente segue montando aqui esse quebra-cabeça, encontrando os túmulos dos patriarcas da maçonaria cruzaltense. E nós estamos neste momento aqui em mais um túmulo difícil de ser encontrado. É uma aventura a gente conseguir encontrar esses túmulos, sair de um, gravar em outro, porque o cemitério, para quem conhece o cemitério Bom Jesus aqui em Cruz Alta, ele é muito grande. Mas enfim, conseguimos encontrar esse túmulo de uma figura muito importante. E eu estou falando de José Joaquim Pereira de Noronha. Nesse momento estamos diante do túmulo de um personagem que não era maçom, mas cujo filho foi um dos grandes maçons da loja Harmonia Cruzaltense. Esse túmulo pertence ao Dr. Francisco de Assis Pereira Noronha, conhecido como Dr. Noronha, que inclusive dá origem ao nome da rua Dr. Noronha, que fica ali no bairro Ferroviário. Ele era natural de Lisboa, nasceu em 1820 e faleceu em 1907. Seu filho, Joaquim Pereira de Noronha, possivelmente também está aqui sepultado junto com seu pai, embora não haja essa confirmação exata, já que não foram encontrados registros de outros túmulos no cemitério com este mesmo nome. José Joaquim Pereira Noronha foi um importante maçom da loja Harmonia Cruzaltense lá nos seus primórdios. Ele não apenas integrou o quadro de membros da loja, como também ocupou cargos em destaque dentro da organização. Doutor Noronha, aqui no túmulo, um túmulo muito antigo e próximo também, quase ao lado esquerdo da capela. Antes gravávamos aqui do outro lado e procuramos muito aqui até que conseguimos encontrar então esse túmulo aqui importante. Antônio Demétrio Machado, túmulo aqui atrás de mim, foi membro da loja Harmonia Cruzaltense. Ele é um dos troncos da família de Ubaldino Machado, que foi um dos combatentes responsáveis por aquele episódio sangrento da Revolução Federalista, que ficou conhecido como a Degola do Boi Preto. Foram tropas de Ubaldino Machado que Firmino de Paulo enfrentou naquele conflito marcante aqui na história do município de Cruz Alta. Esse personagem está sepultado neste túmulo, já um pouco degradado, como a gente consegue ver. A gente consegue ver que ele foi bastante já degradado, né? Aqui havia provavelmente uma placa que acabou sendo arrancada. Aqui embaixo foi aberto. Eu mesmo vim ao cemitério certa feita e vi que estava aberto, se enxergava o caixão ali dentro. Esse personagem, então, o Antônio Demétrio Machado, foi uma das figuras importantes na loja Harmonia Cruzaltense. E aqui atrás de mim, então, se encontram seus restos mortais e que ele continue descansando em paz. E nós estamos em frente aqui ao túmulo de um dos irmãos, Casimiro José Ribeiro, nascido no dia 4 de março de 1864 e falecido em 15 de outubro
de 1920, Casimiro José Ribeiro. Esse cara aqui ele é muito importante quando a gente fala na velha Cruz Alta. Ele foi telegrafista de Cruz Alta, uma figura muito importante, inclusive, como função naquela época. E foi ele, inclusive, quem recebeu o telégrafo com a notícia da queda do Império e da proclamação da República. Foi esse aqui, esse irmão aqui, que recebeu essa notícia da queda, né, do Império. É um personagem que está bem detalhado, inclusive, no livro O Ninho dos Pica-Paus, do escritor e historiador Rossano Vieiro Cavallari. Casimiro José Ribeiro fez parte da Loja Harmonia Cruzaltense, sendo um dos seus veneráveis mestres, inclusive, e membro ativo, tendo ocupado cargos importantes dentro da instituição. Aqui, então, o túmulo de Casimiro José Ribeiro. É possível ver, inclusive, na própria arquitetura aqui do túmulo dele, as colunas e tudo mais. Está aqui, então. Sempre falo, né? Triste ver o abandono. A gente consegue ver aqui a parte de cima da mármore está totalmente rachada, totalmente quebrada. A cruz aqui foi arrancada, provavelmente ficava ali do lado, mas é isso aí. Estamos aqui diante do túmulo do Casimiro. E nós estamos neste momento aqui em frente ao túmulo bastante deteriorado do Coronel Lúcio Anes Dias. Túmulo que a gente consegue ver que o tempo já se encarregou de deteriorar, e a gente consegue acompanhar que as raízes já nasceram aqui nas laterais, destruindo totalmente o mármore que reveste essa sepultura. Coronel Lúcio Anes Dias foi proprietário de um antigo armazém localizado onde hoje está aquele prédio amarelo, lá na esquina dos Calçadões, onde funciona o Café de Minas, aquele prédio bem da esquina entre o Calçadão 1 e o Calçadão 2. Seu pai foi Manuel Lucas Rodrigues Dias, era casado com Lúcia Lucas Anes, filha de Juca Anes, aquele que nós falamos lá no início da nossa matéria. Coronel Lúcio Anes Dias foi o primeiro agente do Banco da Província em Cruz Alta. O armazém da família foi um dos mais saqueados durante a Revolução Federalista em 1893, especialmente no ataque ocorrido em 1894 pelas tropas maragatas. Foi um personagem de destaque no Partido Republicano Rio-Grandense e membro ativo da Loja Harmonia Cruzaltense. Estamos, portanto, diante de um túmulo de um dos troncos maçônicos de Cruz Alta. Lúcio Anes Dias foi pai do médico, só para trazer essa curiosidade, ele foi pai do médico Heitor Anes Dias, cujo nome hoje batiza uma rua em Porto Alegre, em frente à casa, a Santa Casa de Misericórdia. Heitor Anes Dias foi um dos médicos mais renomados do Brasil, sendo inclusive patrono da medicina no Rio de Janeiro. Estamos aqui diante, então, do túmulo do Coronel Lúcio Anes Dias. E nós estamos aqui diante do túmulo de João Bessa da Silveira Belo. O João Belo, como era conhecido, ou João Bessa, como era conhecido. Este que foi um importante maçom também, inclusive um dos responsáveis por defender Cruz Alta aí durante as refregas da Revolução Federalista. Acabamos passando por aqui e nos deparamos com esse túmulo, João Bessa da Silveira Belo. O nome dele, a foto dele já não tem mais, já não temos mais a foto dele no túmulo, mas a gente conseguiu ler bem em cima, quase que apagado, ali onde arrancaram o letreiro, é possível ainda encontrar João Bessa da Silveira Belo. Acredito que seja ele, porque o nome é exatamente o mesmo, nome aí de um dos protetores aqui do município de Cruz Alta. Aqui nós estamos num túmulo simbólico da Harmonia Cruzaltense, um túmulo que representa a maçonaria do município de Cruz Alta. Como a gente pode ver, nós temos aqui o esquadro e o compasso, aqui nós temos o desenho do olho que tudo vê. Esse túmulo aqui existe já aqui no cemitério há mais de 50 anos, acredito até que mais de 70 anos esse túmulo já esteja aqui. Não consegui registro se há alguém ainda sepultado, até onde eu sei não há ninguém sepultado. Aqui foi um túmulo criado justamente para que, se algum irmão precisasse, caso viesse a falecer, né, como a gente fala, partir para o Oriente Eterno, pudesse ser colocado aqui em algum momento de precisão. Mas é um túmulo que basicamente é
uma espécie de símbolo, né? Túmulo aqui utilizado, que pode ser utilizado, mas não há registro de ninguém que esteja aqui sepultado. Túmulo criado aqui pela Harmonia Cruzaltense. A gente segue aqui com as nossas buscas no cemitério de Cruz Alta. E nós estamos neste momento aqui em frente ao jazigo de Henrique Tomás de Moura Ramos. Henrique Tomás também junto aqui com a sua esposa. Esse é o túmulo da família Moura Ramos. Personagem aqui sepultado, foi membro da loja Harmonia Cruzaltense, lá nos seus primórdios, e pertence à mesma família do destacado militar João Davi Moura Ramos, que foi assassinado juntamente com o seu irmão Procópio Gomes durante a Revolução Federalista de 1893. Henrique Tomás de Moura Ramos foi um dos integrantes lá nos primórdios da Harmonia Cruzaltense, e nós temos orgulho de estar aqui em frente, então, ao jazigo da família, justamente do Henrique Tomás, né, que fica bem aqui na rua principal de entrada ao cemitério de Cruz Alta. Nós estamos aqui em frente ao jazigo da família José Antunes Ribas. Família Antunes Ribas, né, justamente um grande símbolo dentro da maçonaria rio-grandense. E também aqui no cemitério de Cruz Alta nós temos esse grande mausoléu, como é possível ver, muito bem elaborado, muito bonito e muito bem conservado ainda, diga-se de passagem. O túmulo dos Antunes Ribas, descendente do grão-mestre da maçonaria gaúcha Antônio Antunes Ribas, que residiu aqui em Cruz Alta, foi promotor público no Rio Grande do Sul e advogado. O seu irmão Antunes Ribas, o seu irmão Antunes Ribas também foi iniciado na loja Harmonia Cruzaltense, portanto é uma família cujo sobrenome Antunes Ribas está presente não só na cidade aqui de Cruz Alta, mas também em outras cidades do Rio Grande do Sul, como Santo Ângelo, onde ele inclusive também acabou residindo e possui inclusive uma rua com o seu nome. Temos aqui então, como eu falei, essa presença importante dentro da loja maçônica, dentro da maçonaria cruzaltense, uma família com muito significado, um dos símbolos da maçonaria do Rio Grande do Sul, Antônio Antunes Ribas, que criou inclusive o Grande Oriente do Rio Grande do Sul no dia 14 de outubro de 1893, sendo o seu primeiro grão-mestre. Também foi deputado provincial, deputado também na Assembleia Legislativa, na Assembleia Geral, né, como deputado estadual do Rio Grande do Sul. E por fim, aqui nesta tarde de muita história, de muitas informações que a gente traz aqui para vocês, mostrando um pouco dos patriarcas da maçonaria cruzaltense, em especial a loja Harmonia Cruzaltense, que agora no ano de 2025 completa os seus 169 anos de história. E fica aqui as nossas saudações a todos os irmãos da loja Harmonia Cruzaltense. Aqui atrás de mim, acho até interessante finalizar essa matéria justamente ao lado de um túmulo, que inclusive temos aqui o esquadro com passo, o olho que tudo vê, o centro, e o túmulo de uma pessoa que inclusive dá nome a uma escola aqui do município de Cruz Alta. Estou falando do Cândido Machado da Silveira, que era médico, Dr. Cândido, como era conhecido, natural de Alegrete, foi médico em Santiago do Boqueirão e se estabeleceu em Cruz Alta. Foi ele quem organizou e reuniu os irmãos após a sangrenta Revolução Federalista de 1893, cujo fim aconteceu em 1895, ano em que ele e mais um grupo de irmãos decidiram reerguer as colunas da loja Harmonia Cruzaltense. Foi deputado estadual no Rio Grande do Sul e venerável mestre por vários mandatos. Estamos aqui então, né, diante de um importante maçom do nosso município, Dr. Cândido Machado, falecido no ano de 1914, como a gente consegue ver aqui, 8 de junho de 1914. Muito bonito esse túmulo, e a gente finaliza essa nossa reportagem, né, apresentando para vocês os troncos da maçonaria cruzaltense, trazendo aqui para os internautas, telespectadores que são maçons, irmãos de ordem ou não, um pouco da história de Cruz Alta. Um fraternal abraço a todos que nos acompanham. Fernando Cooper com imagens de Rodolfo Augusto Schetter de Oliveira.